queridas irmãs, queridos irmãos, neste 4 de maio de 2009, 20 horas e 12 minutos, horário do Brasil, encontramos-nos uma vez mais reunidos aqui para pensarmos nas coisas que o Evangelho nos apresenta, fazendo-nos meditar sobre leis do Espírito, que transformam nossas vidas quando entendidas racionalmente, de forma serena, e que, quando não assim abarcadas, deixam as pessoas entregues às borrascas da vida, nas tormentas que destroem seus sonhos, estes barquinhos de papel que nós produzimos, para navegar com eles no oceano bravio das adversidades humanas. Observando as dificuldades que o mundo vem oferecendo, aos desafios de cada pessoa, poderemos vislumbrar a diferença que existe entre aqueles que tenham compreensão do significado da sua existência e aqueles que não possuem isto. Para alguns que têm esta noção clara do que está fazendo na terra e do que deverá seguir fazendo, há um trajeto, há uma meta. E para estes, não importa se uma epidemia desponta, se um terremoto destrói, se há uma ameaça dessas que o homem não tem como conjurar ou impedir. Mas meditamos no que é a vida das criaturas que não têm uma noção para escolherem um caminho, não têm uma base, não têm um fundamento sobre como lutar, o que buscar, como enfrentar. E quando isto se defronta nos dias de hoje, como tem defrontado em ameaças que ontem estavam em um país e hoje já, pela rapidez dos meios de locomoção, cruzam o oceano e já estão fazendo vítimas em outra parte. Aqueles que não possuem entendimentos a respeito dos porquês da existência podem estar aflitos, preocupados em ver as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, falando disto e pensando: o que será de mim se eu pegar uma gripezinha? O que farei para impedir? Como agir agora, já que este é um inimigo invisível que pode sorrateiramente invadir nossos tecidos e nos tornar, de repente, candidatos a voltarmos para o outro lado da vida? As criaturas na Terra sempre estivemos sujeitas a todas estas questões. As estatísticas da biologia nos indicam que nosso organismo tem 10 trilhões de células que o organizam e que funcionam bem encadeadas em todos os sistemas que suprem a vida. E em 10 trilhões de células, a própria biologia, nos seus diversos departamentos de estudo específico, atestam que nós somos um transportador de 100 trilhões de bactérias e de vírus. Cada uma das criaturas que tem 10 trilhões de células, nestas células possuem, espalhados pelo seu organismo, 100 trilhões de micróbios, de microestruturas, que podem produzir no indivíduo tudo aquilo que uma gripezinha faz. Mas enquanto nós sabemos disso, ninguém se incomoda. Você tem 10 trilhões de células e 100 trilhões de vírus. Gostavam de saber disso? Gostaram? Olha,
nem perder o sono. Se você prestar bem atenção, você é um virão. Não é? Para ter 100 trilhões de vírus, você está podre, bem podrido. Só que tá bonito, né? Cabelinho aprumado, perfumadinho, né? Queimadinho de sol. Os vírusinhos estão lá dentro. Como esse agora? Agora é essa célula. Vamos atacar essa aqui. Vamos ter... E ele por fora está bem arrumado, porque está em equilíbrio. E ainda com todas esses exércitos de destruidores sendo combatidos pelo nosso próprio sistema de defesa, nós ainda fazemos muito para atrapalhar o sistema de defesa, não é? Nós ainda nos desajustamos emocionalmente, nós ainda ingerimos coisas agressivas para o próprio sistema imunológico, nós que não podemos ter um calorzinho, que adoramos tomar um sorvetão bem gelado, bebida bem gelada, dormir com o ventilador bem em cima, para refrescar, nos expomos a todo o processo que beneficia os vírus, as bactérias a se multiplicarem. Nós não temos muitas vezes os hábitos de higiene adequados para contermos ou circunscrevermos estas ações externas. Nós não resistimos a uma coxinha de boteco quando estamos com fome. Ai, olha que coxinha sorrindo para mim. Não, é que ela já está, né, as bactérias já estão fazendo ela estufar lá dentro, aquele rasgo lá já é inchaço. Ah, não, é que o cara fez uma coxinha tão bem recheada que agora eu vou comer essa coxinha assim mesmo, porque minha fome é daquelas. E aí, vamos ingerindo todas as coisas que podem prejudicar o organismo, sem contar com os diversos hábitos, com as diversas maneiras ou produtos que nós usamos, cuja consequência é diminuir em nós o funcionamento dos mecanismos de defesa. E ainda assim, com tudo isso, nossa, poluição do ar, poluição sonora, poluição visual, poluição mental. Nós ainda vamos buscar mais poluição a título de diversão. E aí, tem um filme agora maravilhoso. Você depois que assiste fica 4 dias sem dormir, mas ele é tão bom, dá até arrepio, levanta cabelo de defunto. E você que já não tem, né, o que fazer, já não tem o terrorismo em pleno dia, no seu trabalho, na rua, em todas as partes, você ainda paga, fica em pé na fila, chega mais cedo para ir assistir alguma coisa que tira o seu sono. E você depois diz, esse foi um filme, meu Deus, olha, eu precisava mesmo espairecer. Estava quase tendo um infarto, ainda bem que acabou. Tudo isso fazemos para prejudicar ainda o trabalho das células que estão tentando salvar o nosso corpo dos ataques bacteriológicos que estão em nós mesmos. Sem falar, não é? Nas coisas lindas. Você tem um bichinho de estimação na sua casa, um cachorrinho, um gatinho, e todo dia você chega e ele beija a sua boca e você beija a boca dele. Ai, que coisa linda, dócil, maravilhosa e porca. Maior do que esta não pode haver, não é? E os defensores dos animaizinhos vão fazer abaixo-assinado para tirar a TV Alvorada Espírita do ar. Mas não deixa de ser uma verdade, né? Os processos de enfermidades que nós contraímos de animais próprios dele, está aí na tal da gripe que eu não vou dizer o nome porque agora não pode. Porque senão os criadores também ficam no prejuízo. Então eles, né, não querem perder tocinho, não querem perder, né, feijoada, então não pode. Agora a gripe H1N1. Do que você morreu? H1N1A. O que era isso? Não sei, era uma sigla. Não, você não morreu de gripe? Era mas uma gripe chique, não é? Imagina morrer de gripe de porco. Que coisa mais brega, que coisa mais de pobre. Não, eu morri de influenza. Influenza A, H1N1. Né? Tá bom o negócio aí. Pelo menos para bater com as 10 é chique. Isso tudo. Estamos falando de um organismo que está funcionando bem, que tem só 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias, normalmente, fora aquelas que a gente
Por um lado a gente inocula e por outro a gente fustiga o nosso sistema imunológico para que ele não trabalhe como deveria trabalhar adequadamente. E a gente não se incomoda nunca. Aí de repente sai na mídia aquele aviso. 10 pessoas morreram de gripe. Ai meu Deus, eu também vou morrer? Será que isso vai acontecer comigo? Você já está se matando. Não vai sair na mídia, é verdade, porque não morreu de gripe chique. Morreu de besteira. Mas nós já estamos produzindo em nós os malefícios piores e ninguém se incomoda. Agora, só porque virou notícia, agora vira uma paranoia da humanidade. Ai, o que vai ser de mim? Eu vou pensar para quem que eu vou fazer o testamento. Mas o que você tem? Ainda não tenho nada, mas eu quero sobreviver até eu ter alguma coisa para deixar um testamento. Para deixar para o fulano, porque eu não vou deixar para a Beltrana, ela vai ver. Um dia ela me fez mal, ela vai ver, não vai receber nada. Só o H1N1 que eu vou deixar para ela. No envelopinho. Vou dar um espirro e mando pelo correio. É aí que morre de gripe. E gripe da maldade, gripe do ataque. Porque todos os processos de agressão têm essa função de diminuir em nós as nossas defesas. Mas, enquanto não virou epidemia, né? Enquanto não se estão vendo caixões em cima de carrinhos lá, sendo levados para o cemitério, ninguém se importa muito. Existe pior epidemia do que a da maldade? Do que a do egoísmo? Epidemia que está matando a humanidade há séculos. O egoísmo, o individualismo. Isso é uma epidemia que contagia outros, porque crianças nascem aprendendo a imitar essas criaturas que são assim, porque é deste jeito que o mundo tem que ser. Naturalmente que era melhor que toda a humanidade morresse de influenza. Porque todo mundo espirraria igual e todo mundo iria para o mesmo buraco. Mas, quando falamos da epidemia do egoísmo, da epidemia da maldade humana, esta que vem sendo transmitida de geração em geração, estamos falando de algo que a gente cultiva, que a gente gosta, que a gente acha que vai ser a solução da nossa vida. Nós só vamos ser felizes quando a gente estiver em tal patamar, não importa em quantas cabeças eu precisei pisar para chegar lá. Esta é uma epidemia grave. Epidemia moral que tem feito cânceres aparecerem, processos de doenças consideradas incuráveis fustigarem nações inteiras, a fome destruir a esperança de populações. Até agora, confirmados, morreram 100 e poucas pessoas por causa da gripe do porco, que agora é H1N1A, influenza. Se nós pensarmos direito, morre mais que isso, por hora, de fome no mundo. Por hora. E por que ninguém faz um movimento e ninguém se incomoda com todos esses que morrem por hora no mundo? Porque não somos nós. Porque não é na nossa família. Não é também da nossa casa. Não é do nosso bairro. E também a televisão não mostra muito, não é? Não, ninguém mostra isso muito na televisão. De vez em quando mostram alguma tragédia. Agora estão mostrando a tragédia, sabe do quê? Dos piratas. Olha só que absurdo. Os piratas. Pensamos que isso era só na época do Capitão Hook, o homem, o Peter Pan, que tinha o pirata, o perna de pau, o braço de gancho, o Capitão Gancho. Mas agora tem pirata? Onde que tem pirata? Sempre teve, né? Que é uma modalidade refinada de ladrão. É o pirata lá na Somália, onde já se viu. Somália. Sabe onde fica a Somália? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde fica a Somália. Mas todo mundo sabe o que é um navio inglês, o que é um navio americano, o que é um navio francês, cheio de riquezas, passando por um determinado corredor de navios, levando riquezas daqui para lá, de lá para cá, e os pobres dos famintos, porque ninguém sabe onde fica a Somália. Até que a televisão começou a denunciar que os somalis estão pirateando o navio. Onde já se viu? Não contentes em morrer de fome, desgraçados, ainda estão
atacando os navios dos ricos. Meu Deus do céu, tem que matar esses infelizes. Só aí as pessoas vão se... mas essa Somália onde é que fica? Na Austrália, perto lá? Nova Zelândia? Não. Vai procurar, eu também não vou contar, não. Vai procurar lá. Não. Vocês estão querendo saber? Eu não vou dizer, não. Vai ver onde que é a Somália. Agora, para você imaginar que alguns carinhas e uns barquinhos consigam invadir um navio e fazer uma tripulação refém, é justo? Claro que não é justo. É correto? Claro que não é correto. Não estamos dizendo que é ao preço da infração das leis que nós iremos corrigir as coisas. Mas você já sabe, você viu, já viveu um dia na Somália para ver o que eles vivem lá? Sabe o que significa ter os seus filhos devorados pelos urubus antes que morram? E se isso acontecesse com o seu filho, o que você iria fazer? Não sei. Não é o meu filho. Então, estas epidemias estão acabando com a humanidade no ponto de vista do equilíbrio vibratório. E transformando o equilíbrio vibratório, cria-se um ambiente adequado para a proliferação não só da influenza H1N1A, mas o ano passado foi a gripe do frango. Coitado dos bichos, estão pagando o pato, né? Olha, é o frango, agora é o porco. Só que esse vírus é tão inteligentezinho que antes era só de galinha para pato, de pato para galinha. Galinha para ganso, ganso para galinha, ganso para gansa, gansa para ganso. Agora inventaram de descobrir um sistema de fazer do bicho vir para o homem e do homem ir para outro. Assim, fácil. Agora sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu tenho certeza que já aconteceu aqui com algum, porque se eu falar e alguém ria, porque já aconteceu. Aí. Já estão rindo. Agora alguém dá um espirro perto de você, você já olha assustado. Aí você sai de perto. Alguém já andou procurando onde é que tem máscara para comprar. Além daquelas que nós já usamos normalmente, não é? Mas essas máscaras brancas que a gente viu, ai, olha que moda bonita, que chique, agora é chegar de avião de máscara. Ah, quem é que imaginou que um dia, a não ser no tal do fim do mundo, que o povo morre de medo do fim do mundo, né? Ai, e o fim do mundo quando vai chegar? Já chegou faz tempo, a gente que ainda é persistente não morreu. A gente está sobrevivendo até ele. Como disse uma das nossas assistidas, a dona Nilce, falando comigo certa vez sobre as suas dificuldades, seu André, pobre veve de teimoso, que era o caso dela. Essas criaturas que estão enfrentando todos estes processos de transformação da humanidade, com base nesses momentos de dificuldades, quem não tiver uma estrutura de saber por que está vivendo, qual é a sua função no mundo, vai ter medo de quem espirra. E vai tratar quem espirra perto como um inimigo. Porque você não quer morrer e aquele cara veio espirrar bem no meu cangote, que é isso? Vou dar uma pedrada nele. Olha só como é a sapiência humana. Todos disseram que este vírus, que teve o nome atribuído ao pobre do suíno, não produz nenhum malefício e não é transferido através da ingestão de carne de porco. Não é? Vocês viram isso. Estamos em pleno século XXI, época da informação, do estudo, da ciência. E disseram isso. Não tem problema comer carninha de porco, porque você não vai espirrar quando morder o pernil. Tudo bem. Rússia e não sei que outro país, a China, já suspenderam a compra de carne de porco. Não sei de que outro país. É uma desculpa até para torpedear algumas relações comerciais. Suspenderam. Não adianta os cientistas dizerem que você não pega a gripe suína, não é? Ainda bem, eu não sei se no horóscopo chinês existe o horóscopo do porco. Existe, né? Imagina o coitado de que nasceu no ano do porco. Tá porco. Bem porco, daquele mesmo. Porque vão ter que mudar esse cara. Qual que é o seu horóscopo na China? É um problema, né? Porque eles gostam muito desse negócio de horóscopo. Aí o meu é porco. Tá expulso daqui, pode sair. Ninguém quer você nem no horóscopo. Mas aí,
Esses países que se dizem civilizados, que são dos primeiros a terem cientistas capacitados, instrumentais, etc. Não vamos mais comprar porcos, como se fosse isso o grande problema, não é? A gente não compra porco, e aí a gente só fica com o vírus dos nossos porcos, que já estão aqui contaminados. Os deles não... Vírus influenza em inglês nós não queremos, só em russo e em chinês. Agora, mais do que isto, olha só, no Egito, país limpo, civilizado, organizadíssimo, primeiro mundo, o que é que eles mandaram fazer? Exterminar os porcos. Matar os pobrezinhos. Alguém espirra no fim do mundo, dizem que a gripe é do porco e os lá do Egito é que morrem. Sem nenhuma culpa no cartório. Agora, se nós observássemos nessas civilizações o grau de higiene precaríssimo que elas vivem, deveríamos matar os homens, que são os que mantêm os porcos na condição de porcos, que não têm uma inteligência capaz de alterar o estado de higiene para diminuir as mazelas que não são só da gripe, são da tuberculose, das amebíases, dos processos de infecções intestinais que matam por disenteria. Alguém já fez uma estatística de quantos morrem no mundo por desenteria ou disenteria? Se você fizer essa estatística, vai perceber que morre muito mais do que pela gripe do espirro H1N1A, influenza. Só que você nunca vê assim. O fulano teve uma diarreia na casa e no bairro todo mundo começou a ter a diarreia. Foi contaminado pela diarreia que o fulano teve na casa dele. Ninguém vê isso. Porque a diarreia vai para o esgoto vai para a água da água da rua vai para o riacho, lá no outro lado da cidade alguém bebe a água, o pescadorzinho está lá, eu vou pegar um pouquinho dessa aguinha, estou com uma sede, e toma a aguinha que está com o vibrião colérico, ou que está com algum processo de enfermidade. Já notaram? Se a gente considerar só o que dá de virose, você que está em qualquer parte do mundo deve também ter essa moda, virose, não é? Dá mais virose até do que qualquer outra doença, porque ninguém sabe como é que chama o negócio e não dá tempo de batizar, porque cada uma é diferente da outra. Virose. Então o médico não sabe o que tem. Teve febre, teve diarreia, vomitou. É virose. Que vírus? Não dá tempo de pesquisar, porque enquanto pesquisa já veio um novo. E assim, né? Isso tudo vem acontecendo na humanidade, mas ninguém dá bola. Por quê? Morre todos os pobres, como diz lá aquele personagem de programa humorístico. Pobre, eu resolvo o problema dos pobres. Resolvo! Eu pego metade, se eu for eleito, pego metade dos pobres e mando para o Nordeste, a outra metade mando para o Sul. Assim eu resolvo o problema. Mas como deputado, se o senhor for reeleito, o senhor vai fazer isso? Resolvo o problema. Da barriga para cima eu mando para o Nordeste, da barriga para baixo eu mando para o Sul, acaba com o problema dos pobres. Resolve, é muito simples. Os pobres morrem desse jeito, só que gripe e influenza H1N1 pega em rico também. E eles nem notam. A não ser quando começa a espirrar, quando começa a passar mal. Então isso dá medo. Não porque são ricos, mas porque são vulneráveis. As criaturas potentes, poderosas, que até agora viveram achando que só os miseráveis morriam, agora podem correr o risco de morrer. E fazem disto também todo este aparato de notícias, que é muito importante que seja assim. É muito importante informar de verdade. Por quê? Porque com a informação nós prevenimos. Mas então informemos também quantos morrem de amebíase, quantos morrem de falta de saneamento básico, quantos morrem por falta de água, por falta de banho, quantos morrem por falta de comida. E tratemos deles também, porque isto vai gerar outros conflitos. Não só a Somália, não só os piratas da pobre Somália vão continuar invadindo as casas, os navios luxuosos que passam por ali. Para mostrar pelo menos que existem. Estamos morrendo, mas enquanto tivermos força, vamos piratear, porque pelo menos assim alguém percebe que a gente existe. Mas vai produzir malefícios
para muitas outras áreas da humanidade, além dos que já produzem. Quando estamos abordando essa questão, queremos então lembrar do quê? Se você está vivendo sem saber por que está vivendo, um espirro de alguém é um tormento do seu caminho. Mas se você entende que você está na terra para cumprir uma tarefa, podem espirrar todas as pessoas por onde você passar e que você vai em frente. Senhor, enquanto eu não estiver dentro do caixão, eu estou fazendo o que o Senhor está pedindo que eu faça. Vou fazer. Ah, mas tem o fulano. E aí a gente vê essas almas enobrecidas que no meio das epidemias salvam as outras vidas e não adoecem. Se entregam por amor aos que sofrem e continuam lutando e continuam fazendo bem. Encontramos sim inúmeros exemplos. Viver é uma coisa arriscada. Diz o poema de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. E as pessoas muitas vezes não compreendem o que ele quis dizer, porque imaginam que esta precisão é sinônimo de necessidade. Eu preciso viver ou eu preciso navegar. Quando realmente não é esse o significado. Navegar é preciso. Você sai de um lugar, usa as estrelas, usa a bússola, usa o GPS e vai chegar com o seu naviozinho exatamente no outro ponto que você planejou chegar. Você tem precisão em navegar com os aparatos que a tecnologia produziu. Então, navegar é preciso. Você sai daqui e sabe onde vai chegar. Mas viver não é preciso. Você começa aqui, mas não sabe onde vai parar. Você começa agora e não sabe o que vai dar a sua jornada. Você chega a um mundo criança e não sabe se vai morrer velho, se vai morrer jovem. Se vai se casar ou vai ficar solteiro ou solteira. Se vai ser bonito ou vai ser feio. Se vai ser gordo ou vai ser magro. Você sabe que vai viver. E que terá um período para exercitar isto. Agora, quando será o ponto final, você também não sabe. Você não sabe nem onde, nem como. Mas sabe que ele vai chegar. Estas realidades, portanto, são diferentes quando você compreende o mecanismo da vida. E de tal forma você o entenda, sem ser doutor honoris causa nela, que você, ao invés de se deixar fecundar pelos vírus do medo, da desgraça, do abatimento, como uma pessoa que não faz outra coisa antes de sair de casa, não se lê o horóscopo, diz: meu Deus, falaram para eu não sair de casa hoje, que vai acontecer uma desgraça na minha vida. E aí você não sai porque tem medo. Ou quando então alguém diz a você: olha, fizeram um trabalho para você, toma cuidado. Se eu fosse você, olha, eu prestava atenção. Ai, mas fizeram, que negócio é esse de trabalho? Fizeram aí, pegaram, parece que você, com o seu nome amarrado na boca do sapo. E aí, a partir daquele momento, como você ficou sabendo, o que antes era um escorregão no tapete, agora foi um trançapé que alguém passou que quer quebrar sua perna. O que antes era um copo que escorregou na hora que você estava lavando, porque sua mão estava cheia de sabão, agora estourou um copo na minha mão, eles querem cortar as minhas artérias para eu morrer. Por quê? Porque inoculado pelo medo, pela insegurança, agora você está à mercê do que você não enxerga. Seja de espírito, seja de influenza A, H1N1. Que você não sabe se veio no espirro do seu vizinho, ou do motorista do ônibus que você pegou, ou do seu chefe. Do seu chefe você nunca vai reclamar, porque é seu chefe, né? Pode ser que ele te mande embora se você falou: seu chefe, vai espirrar lá na sua casa, faz favor, não no meu nariz. Essas realidades, para quem entende, não inoculam no indivíduo esses receios. Ele se protege, ele faz o que precisa, mas ele sabe que ele está no mundo e que nenhuma gripe vai matá-lo. Quando muito poderá reduzir o seu corpo a um conjunto de adubo novamente, como a natureza nos produz e depois nos utiliza. Mas como espírito, não veio à terra para ser vítima da gripe suína. Para que Deus criou você? Para morrer de gripe de porco. Não. Criou você para fazer o bem. Quando você entende esse mecanismo, não tem mais por que
não saber o que está fazendo. Cada momento da sua jornada é a oportunidade de você atuar. E cada oportunidade que você aproveita é ensinamento para o seu espírito e demonstração que você já sabe o que está fazendo aqui. Nós estamos nos matando direta ou indiretamente todos os dias. E isto é da modernidade, não é da gripe. Não podemos esquecer as guerras mundiais que não foram produzidas por nenhum vírus. A não ser por um vírus bípede que anda por aí e diz que pensa. As guerras mundiais que mataram mais do que as gripes e influenza foram produzidas pela nossa forma de ser, das doenças que nós já estamos há muito tempo fomentando em nossos corações, em nossos pensamentos. Não é essa gripe que deve toldar, que deve amedrontar. A pouca vontade de sermos melhores. Agora eu fico em casa, agora eu ando de máscara, agora eu vou comprar um escafandro daquele de mergulho e vou andar com isso na rua. Não visito mais ninguém, não pego na mão, quando pego lavo a mão, já levo um frasquinho com álcool. Quando houve aqui a epidemia de meningite, lembram dela? Vocês estavam aqui, a maioria. Na década de 74, houve o primeiro surto. E era uma tragédia na escola quando chegava aquele povo tudo de branco. Que ficava aquela barulheira, já corria pela alunada toda. Vai ter injeção! E aí era um desespero. Um pulava o muro da escola, outro fugia pelo buraco da fechadura, todo mundo se escondia embaixo da carteira, ninguém queria tomar injeção, mas as professoras sempre achavam os carinha. E aí qual era? Olha a defesa da criança argumentando com o pai. Não, eu não preciso tomar minha vacina. Claro que precisa. Não, sabe por quê? Porque se todo mundo tomar dele e ninguém ficar doente, eu também não fico. Ninguém vem me passar doença. Olha o raciocínio da criança. Então, na década de 70, aconteceu isso. Depois aqui, quando estávamos já em Campinas, na década de 80, também aconteceu de novo o surto de gripe. Estamos vivendo constantemente surtos de dengue. Dengue que surgiu em pleno vigor da Segunda Guerra Mundial, nas selvas lá da Ásia. E que gradativamente vem se alastrando. E olha que coisa interessante. Conversando outro dia com o Raul, que fica aí atrás movendo os botões, tá, para vocês verem, mas ele nunca aparece, mas ele fala, viu gente? Ele estava comentando conosco lá na rádio, no programa Alegria de Viver, de toda terça-feira ao vivo, que conversando com um médico homeopata, que o Raul consulta, o médico estava dizendo, olha, fizemos aqui um estudo entre os homeopatas e percebemos o seguinte: existem muitas capitais brasileiras que são mal administradas na higiene, pelo tamanho, que têm focos potenciais de mosquito, transmissor da dengue, que não tem saneamento básico e em piores condições até do que centros que são tidos como centros grandes. E nós observamos que em algumas cidades onde todos estes fatores estão presentes, aquelas que têm maior surto de epidemia da dengue são aquelas onde há maior violência. Em outras capitais, onde há uma grande concentração de população, onde há até pior condição de saneamento, existe a dengue, existe a transmissão do mosquito, o mosquito funciona igualzinho em todos os lugares, só que em outros lugares onde há mais propensão ou mais fatores beneficiando a multiplicação, o surto de dengue é menor do que nessas grandes cidades onde a violência é extremamente difícil de ser administrada. Nesses lugares da violência, os picos de surto de dengue são extremamente mais graves e produzem muito mais vítimas. Surtos não faltam. E estas realidades, quando você entende o mecanismo da vida, você já não se deixa mais levar pelo medo, pela inércia. Não vou fazer mais nada. Não, agora. Esse é o momento.
Nós estamos na vida, na terra, conhecendo a doutrina cristã e a doutrina espírita, exatamente para agora podermos atuar em favor do equilíbrio da humanidade, sem a presunção de sermos os salvadores dela, mas em função de dizer às pessoas que elas tenham calma, que não é a gripe influenza que vai nos levar para o cemitério, alguma coisa vai. Mas que até que isso aconteça, temos coisas a fazer. Que não é se esconder debaixo da cama, que não é ficar nos trancando em um cofre dentro da geladeira. Não, geladeira não pode porque é frio, gripe gosta de frio. Então, dentro do forno. Não é nada disso. É fazermos o melhor para que o nosso mundo melhore. Quando tivermos que ir embora, seja por gripe, seja por tijolada, seja por câncer, seja por qualquer outra enfermidade, nós iremos. Obviamente que isso não significa dizer que vamos procurar encrenca por aí à toa. Mas significa nós sabermos por que estamos na Terra. E enfrentar nossos problemas. Enfrentar sem titubeios. Enfrentar sem fazer de conta. Ai, eu estava querendo ser diferente, mas agora o mundo está tão difícil. E olha, se vocês querem uma notícia extremamente alvissareira, extremamente positiva, extremamente boa, guardem esta. Que tudo vai piorar. Vai piorar ainda mais. Seja com essa gripinha, seja com qualquer outra. Porque está aumentando o volume de pessoas, está havendo sempre os mesmos problemas multiplicados e quanto mais pioram os sentimentos das pessoas, mais espaço a gente tem para trabalhar. Porque mais carência existe, mais infelizes estão por aí. Mais pessoas que choram dependendo de um consolo. Nunca houve uma época tão linda para ser cristão como agora. Os cristãos que deram a sua vida lá na boca de feras e que hoje não precisam morrer mordidos pelos bichos. Os cristãos que hoje têm outra tarefa. Não existe na terra tarefa mais linda do que essa. Você ser exatamente aquilo para o que Deus te criou. Agente do bem. Porque você sabe o que veio fazer na terra. Você sabe que a sua função no mundo é exatamente o de apagar incêndio, não é de pôr fogo. De combater a agressividade, mas com pacifismo. Não com os mesmos instrumentos dos agressores. Você é um agente especial, disfarçado de homem, de mulher, de jovem ou de velho, que a bondade divina conta na hora decisiva, para colocar na cabeça dos que estão ao seu lado um raio de luz, de uma palavra generosa. Um exemplo de esperança, que ajude a pessoa a confiar nela mesma. Alguém que vai fazer os que choram entenderem que não foram criados para isto. E é por isso que temos dito sempre, na nossa imundície moral e intelectual, que se lamenta, que se desculpa ao abordar este assunto usando o seu nome, o nome desta alma luminosa de Francisco de Assis. Mas temos falado dele para lembrar que cada um de vocês é um franciscano da nova era. Que Francisco, pobre, beijava os leprosos e os curava. E olha que coisa linda. Curou um dia. Que ficou tão agradecido. Porque vocês não imaginam o que é ter lepra. Hoje, com os recursos da medicina, da estética, talvez se consiga diminuir o impacto da hanseníase. Mas, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 100 anos atrás, era uma tragédia. Ser constatado portador dessa enfermidade
era perder a dignidade humana. Não era só ser um doente. Você era isolado à força da sua casa. Não podia beijar mais os seus filhos, não podia ter contato com eles. A sua esposa ou seu marido podiam vender todo o seu patrimônio sem que você assinasse sequer um documento. Os leprosários estão cheios de histórias trágicas de pessoas que no dia seguinte amanheciam penduradas pelo cinto nas árvores, por não aguentarem ser tão massacrados por uma sociedade dita civilizada. Estamos falando só de 60, 80, 100 anos atrás. Mas Francisco de Assis viveu há quase 1000 anos atrás. E então um dia, condoído pelo sofrimento de um irmão, um jovem, um rapaz que procurava por ele, Francisco cuida dele, trata dele, beija o moço, todo leproso. Naquela época, como em todas estas épocas, os rancenianos usavam, como as vacas madrinhas, nos currais ou nos pastos, um sino pendurado no pescoço ou carregado nas mãos, que eles tocavam por onde passavam para que as pessoas se afastassem. E aquelas pessoas que tivessem compaixão colocassem nas rochas, nos muros, pratos de comida, latas com restos para eles comerem. Naturalmente não tinham como banhar-se, não tinham remédios. Suas pústulas mal cheirosas atestavam a sua passagem. Pessoas calcinavam o solo onde eles pisavam, com medo de se contaminarem. Uma moeda que eles usassem para comprar em qualquer estabelecimento que os aceitasse era colocada num forno. E as moedas antigas, as patacas do passado, das quais eu ainda tenho uma guardada, eram chamadas de as moedas dos leprosos, porque eram calcinadas e ficavam escurecidas na prata ou no metal de que eram feitas, no forno que alguns estabelecimentos mantinham aceso, porque eles recusavam o leproso, mas não recusavam a moeda dele. Davam um jeito. Com o dinheiro a gente sempre deu um jeito. Francisco, então, acerca-se desse rapaz. E ao fazer o que faz, no amor que dedica àquele nojento indivíduo para os conceitos da nossa estética, do nosso olfato, graças a isso, o moço se cura, sua pele fecha. A gente não sabe o que significa ter este resultado, a não ser quando somos nós mesmos que temos que suportar a humilhação e sentir a glória de não ser mais ranceniano e de nem parecer como tal. E então esse moço, enamorado de Francisco pela gratidão, quer seguir o santo. E Francisco deixa. E ele vai onde Francisco vai e começa a aprender com Francisco. Começa a ouvir a mensagem de amor, de devoção, de renúncia, de resignação, de trabalho. Dar amor onde há ódio. Perdão onde há ofensa. União onde há discórdia. Fé onde exista dúvida. Verdade onde alguém erre. Esperança onde o desespero tome conta. Alegria onde alguém chore e luz onde a treva more. Poema de Francisco. E esse moço então acompanha o santo a quem ele deve tudo, segundo o seu sentimento de agradecimento. E depois de algum tempo, se esforçando, certa noite, esse moço se afasta do grupo e, escondido,
faz uma prece a Deus. Pede ao Pai, pede a Jesus. O amigo que era tão íntimo de Francisco. Algo mais ou menos assim: Senhor, eu estou curado, o meu corpo está limpo, mas eu ainda não consegui deixar de ser leproso no espírito. Não consigo fazer o que Pai Francisco pede que eu faça. Se alguém me fere, eu tenho vontade de esbofetear a pessoa. E às vezes faço quando ele está longe. Quando vejo alguma coisa que eu não tenho, eu tenho vontade de tomar. Porque eu nunca tive. Como leproso, sempre fui desprezado. Eu gostaria tanto de ter alguém que me amasse. Como eu invejo os enamorados e como desejo, em alguns casos, até tomar a mulher que é do outro. Mas como eu posso fazer isso agora? Que o amor deste santo homem me tratou e me curou. Como posso fazer isso? Então eu te peço, Senhor, eu que não consigo ser limpo por dentro, devolve-me a lepra por fora. Deixa-me de novo voltar a ser o que era. Porque de verdade eu não deixei nunca de ser. Mesmo quando minha pele indicava que eu estava curado. E em lágrimas, neste conflito moral e autêntico da verdade consigo mesmo, ele adormece. E no dia seguinte, quando acorda, Deus tinha ouvido a sua prece. Estava leproso novamente. Só que agora já não tinha mais ódio. Já não odiava mais os que escarneciam dele, como fazia antes. Quando o chamavam de bicho feio, quando o chamavam de criatura indecente, de endemoniado. Agora, ele recebia as pedradas, as cusparadas, com o coração em paz. Porque ele havia entendido finalmente que era preferível ter a lepra por fora e o espírito limpo, na consciência tranquila, do que viver na aparência, mentirosamente, carregando na mente todas as bactérias da maldade, que ele não conseguira livrar-se. Quando o seu corpo, bonito, não apontava mais nenhuma enfermidade. Quando a gente entende os mecanismos da vida, já não temos mais medo de ser leproso. E entendemos que se esse for o preço para que nós nos limpemos, seremos leprosos que amam, leprosos que ajudam, leprosos que amparam, leprosos ou doentes de todos os tipos que não esquecem as tarefas do bem a ser realizado. Por esse motivo, queridas irmãs, queridos amigos, é que é tão importante estarmos no mundo com uma postura que seja um pouco maior do que uma simples bactéria. Uma postura decente, uma postura digna de um cristão que acredita no que acredita. E que ao invés de achar ruim quando alguém espirra por perto, ou ficar procurando quantos morreram a cada dia ou a cada 24 horas, está buscando estender o lenço, dar o remédio, fazer o que fez Eurípides Barçanufo, que na velha Sacramento de 1918, com todo o coração generoso e a sua sapiência, de ter se tornado médico por estudar e nunca por ter feito faculdade, de fazer remédios segundo as suas influenciações espirituais e a sua capacidade de
apreensão da vontade destes espíritos. Trabalhou salvando vidas na influenza de 1918, que só no Brasil matou 300 mil pessoas em 1918. E tão dedicado foi, e tão prestativo foi, e tão nobre foi, que só deixou de trabalhar debelando a doença dos outros quando a própria doença o matou, levando o seu espírito de volta para o mundo invisível, de onde continuou trabalhando para salvar outras vidas. Quando a gente descobrir que é maior que uma bactéria, que nossa alma é mais nobre do que um vibrião qualquer, não importa se vamos morrer ou não vamos, porque todos iremos voltar. O que importa é como a morte vai nos achar. Fazendo o quê? Escondidos debaixo da cama? Ou cumprindo a tarefa que Deus nos atribuiu quando nos criou? Vai, filho. Seja solução e não problema. Ama. Ama. Em profusão. E faz da tua vida este símbolo. Nós temos por que viver. Essa é a diferença do porquê estamos aqui e do que vamos fazer depois daqui, quando formos embora. Gastar a inteligência e a saúde com aquilo que vale a pena, com aquilo que melhore todas as coisas. E não só a gripe, não só a virose, mas todas estas outras epidemias morais, epidemias da ignorância, do egoísmo, que cortam e ceifam vidas em milhões e que ninguém fala nada. O que é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Está na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Não adianta não fazer o mal para ser agradável a Deus. É preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Porque nós seremos responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que a gente não tenha feito, quando poderíamos ter feito. Essa é a tarefa honrosa de estarmos na terra. Auxiliares de Jesus, como franciscanos da nova era. Lembrem disso. Lembrem da oração de Francisco, de que é muito mais nobre a gente consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido, e é muito, muito mais importante a gente amar do que ser amado. Porque só quando a gente faz tudo isso, quando a gente dá, é que a gente percebe quanto já tem. Só quando a gente perdoa, é que de verdade entendemos como deve ser difícil a Deus nos aguentar. E ainda assim nos perdoar. Todo dia, de novo, nos mesmos erros. E só quando nossa vida é isto, é esta ferramenta, é esse instrumento nas mãos do Criador e do Cristo que nos dirige, é que de verdade ela vai ter algum sentido. Só desse jeito é que a gente não morre, quando o bem é o fruto da nossa existência. Ele sobrevive ao que nós somos. E um dia, depois de muito tempo que tenhamos ido, alguém vai falar de nós. Alguém vai falar de você. Como hoje, 1000 anos depois, falamos de Francisco. E falamos do Cristo. Já pensaram nisso? A humanidade
pelos gestos de bondade que brotarem do coração de vocês, daqui a 1000 anos, falarem os seus nomes como os heróicos que venceram as lutas imperfeitas de uma humanidade podre e morreram por isso, e que tiveram lá numa plaquinha de metal, talvez, ou numa pedra, o nome estampado. Mais do que honra, mais do que glória. Isto vai servir para que os habitantes de então, de 1000 anos depois, acreditem que cada um existiu em carne e osso, que tiveram um nome, que tiveram medo, que tiveram coragem e que foram em frente. E que aquilo que fizeram, daquilo que fizeram, dependeu os 1000 anos que vieram depois. 1000 anos depois, Francisco nos ensina, nos educa. E quem sabe, daqui a 1000 anos, não sejam vocês que estarão fazendo isso. Pensem nisso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade renovada de encontrarmos-nos aqui, envolvidos pelas mãos luminosas dos Espíritos amigos, que nos tocam o coração cansado, o espírito abatido, a dor do corpo, a angústia da emoção. E com isto, outra coisa não desejam, senão a de nos reerguer, a de nos abastecer com otimismo, a de fazerem de nós agentes da esperança. Como é bom, Jesus querido, estarmos assim em comunhão de ideais, de objetivos espirituais, para que através da prece, nossa alma unida à alma dos demais, ofereça algo de si mesma, uma pequena fagulha, uma força fugaz, que brotando do bem, que aprendemos contigo, mas que ainda não conseguimos praticar plenamente, mas enraizada nesta semente, possa sair da gente, na tua direção, e transformar-se em tuas mãos, em esperança multiplicada, que a gente possa abarcar no desejo de amar aqueles hospitalizados de todo lugar, irmãos esquecidos, vitimados em conflitos morais, aqueles que estão agoniados no desemprego, porque viram o mundo em que acreditavam virarem suas costas para eles, se sentindo assim desmerecidos, apequenados. Oramos, Senhor, pelos encarcerados, cuja falta de entendimento fez com que em um instante, em um momento, colocassem em prejuízo talvez toda a existência de liberdade, de possibilidades de aprendizado. E agora tem que aprender pelo lado amargo, com desejos que nós emitimos para que eles possam se recuperar. Que a gente possa orar e abraçar os que estão perdidos nas drogas e nos vícios, os encarnados que aceitam o jugo violento e triste, e os espíritos necessitados que os empurram para deles sugarem estas forças. Ah, Senhor, quanto lar neste momento está envolvido pelo horror da disputa, da discórdia, do desajuste,
do esboroamento. Que a nossa prece nesse instante possa ser o algodão deste momento. E a nossa canção possa servir-lhes de pão, pão da esperança, pão da paz. Ajuda-nos, Senhor, multiplicando o que a gente tiver para dar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de